Você sabia que, ao longo da história, a humanidade já enfrentou vírus tão mortais que poderiam exterminar populações inteiras? Quando pensamos em vírus, muitas vezes lembramos apenas dos recentes, como o Covid-19. Mas a verdade é que existem dezenas de vírus que causam arrepios em qualquer especialista. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos micro-organismos mais perigosos que já existiram e conhecer os 10 vírus mais mortais do planeta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai te deixar de cabelo em pé. Você está pronto? Então, vamos lá! Começando nossa lista, temos o vírus da raiva, que é muito conhecido, mas subestimado. A raiva é transmitida pela mordida de animais infectados, como cães, gatos e até morcegos. O que torna esse vírus aterrorizante é a sua taxa de mortalidade, que chega a quase 100% se os sintomas aparecerem e o tratamento não for iniciado imediatamente. A raiva ataca o sistema nervoso central, levando a uma encefalite aguda, ou seja, uma inflamação do cérebro, que resulta em sintomas como delírios, alucinações e, eventualmente, a morte. É impressionante que, mesmo com vacinas disponíveis, o vírus ainda cause cerca de 59 mil mortes por ano, especialmente em áreas rurais de países em desenvolvimento. Em nono lugar, temos o assustador vírus Ebola, que ganhou notoriedade mundial em 2014 devido ao surto na África Ocidental. O Ebola é transmitido pelo contato direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. O que o torna tão letal é a sua taxa de mortalidade, que varia de 50% a 90%, dependendo da cepa e da qualidade dos cuidados médicos disponíveis. O vírus destrói o sistema imunológico e faz com que os órgãos internos comecem a falhar, levando à hemorragia interna massiva. Apesar dos avanços na medicina, o Ebola continua a ser um dos vírus mais mortais e assustadores do mundo, devido à sua rápida propagação e alto índice de letalidade. O hantavírus é um nome que pode não ser tão familiar para muitos, mas merece atenção. Ele é transmitido principalmente por roedores, e a infecção ocorre geralmente pelo contato com fezes, urina ou saliva desses animais, ou pela inalação de partículas contaminadas. O que torna o hantavírus tão perigoso é a síndrome pulmonar que ele causa, com uma taxa de mortalidade de cerca de 38%. Os sintomas iniciais são semelhantes aos de uma gripe, mas rapidamente evoluem para dificuldades respiratórias severas, que podem levar à morte em poucos dias. O hantavírus é um exemplo claro de como um vírus pode surgir de forma silenciosa, mas devastadora, especialmente em áreas rurais onde o contato com roedores é mais comum. 7 anos antes do surto de Ebola que chocou o mundo, outro vírus igualmente mortal, o Marburg, fez suas primeiras vítimas. O vírus Marburg foi descoberto em 1967 e é semelhante ao Ebola, pertencendo à mesma família dos filovírus. Ele é transmitido principalmente por morcegos frugívoros e, uma vez no corpo humano, causa febre hemorrágica, levando a sangramentos por todos os orifícios do corpo. A taxa de mortalidade do vírus Marburg varia entre 24% e 88%, dependendo do surto e das condições médicas da região. O impacto psicológico e social do Marburg é imenso, com muitas comunidades sendo isoladas completamente para evitar a propagação da doença, mostrando o quão devastador um vírus pode ser. A varíola é um dos poucos vírus que a humanidade conseguiu erradicar, mas sua história é marcada por milhões de mortes. Com uma taxa de mortalidade de aproximadamente 30%, o vírus da varíola causou cicatrizes físicas e psicológicas em suas vítimas, além de ser responsável por exterminar populações inteiras ao longo dos séculos. As vítimas de varíola sofriam com febres altíssimas e bolhas que cobriam o corpo inteiro, muitas vezes levando à morte por choque ou infecção secundária. A última pessoa a morrer de varíola
foi em 1978, e desde então, o vírus foi considerado extinto na natureza, graças à vacinação em massa. Contudo, até hoje, a varíola é lembrada como um dos vírus mais letais da história. Em quinto lugar, temos a gripe espanhola, uma pandemia que ocorreu em 1918 e matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Causada por uma cepa do vírus influenza, a gripe espanhola se espalhou rapidamente devido às condições precárias de saúde e à Primeira Guerra Mundial. O que torna essa gripe especialmente mortal é sua capacidade de infectar jovens adultos saudáveis, ao contrário de outras gripes que geralmente afetam crianças e idosos. Os sintomas incluíam febre alta, dor de cabeça intensa e, em muitos casos, pneumonia, que era o que geralmente levava as vítimas à morte. A gripe espanhola serviu como um lembrete brutal do poder devastador que uma pandemia pode ter sobre a humanidade. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, foi o primeiro grande surto do século XXI a mostrar o quanto um vírus pode se espalhar rapidamente em um mundo globalizado. Causada por um coronavírus, o SARS-CoV, o surto começou na China em 2002 e rapidamente se espalhou para outros continentes. Com uma taxa de mortalidade de cerca de 10%, a SARS fez o mundo acordar para a necessidade de respostas rápidas a novos patógenos. Os sintomas incluem febre alta, tosse e dificuldade respiratória, evoluindo rapidamente para pneumonia. Graças a medidas rigorosas de quarentena e controle, o surto de SARS foi contido, mas ele deixou um legado de vigilância global que ainda se mantém até hoje. O terceiro lugar da nossa lista é ocupado pelo vírus HIV, que causa a AIDS, uma das pandemias mais devastadoras da história moderna. Desde que foi identificado nos anos 1980, o HIV já infectou mais de 75 milhões de pessoas e matou cerca de 32 milhões. O HIV ataca o sistema imunológico, destruindo as células de defesa e deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas e certos tipos de câncer. Embora existam tratamentos eficazes que permitem às pessoas viverem com HIV por décadas, ainda não há cura. A taxa de mortalidade é alta, especialmente em países com menos acesso a tratamentos. O impacto do HIV/AIDS não é apenas médico, mas também social, devido ao estigma que ainda cerca a doença. O segundo vírus mais mortal desta lista é o H5N1, conhecido como gripe aviária. Este vírus é transmitido principalmente de aves para humanos, e embora a transmissão entre humanos seja rara, a taxa de mortalidade é alarmante, chegando a cerca de 60%. O H5N1 causa uma gripe severa com sintomas que incluem febre alta, dores musculares e pneumonia. O grande medo com o H5N1 é a possibilidade de uma mutação que permita uma fácil transmissão de pessoa para pessoa, o que poderia desencadear uma pandemia com consequências catastróficas. O controle do H5N1 envolve a vigilância contínua em populações de aves e a rápida eliminação de focos de infecção para evitar um surto global. Finalmente chegamos ao vírus mais mortal da nossa lista, o vírus da febre hemorrágica Crimeia-Congo. Este vírus, transmitido por carrapatos, tem uma taxa de mortalidade que pode variar de 10 a 40%, dependendo do surto e do tratamento recebido. O que o torna especialmente aterrorizante é a rapidez com que pode matar. Em questão de dias, os infectados começam a sangrar internamente e a morte pode ocorrer em menos de 2 semanas. A transmissão entre humanos é possível através do contato com sangue ou secreções corporais, tornando-o um pesadelo para profissionais de saúde. Embora surtos sejam raros, o potencial de devastação é imenso, tornando o vírus da febre hemorrágica Crimeia-Congo o mais mortal do mundo.
Esses foram os 10 vírus mais mortais que já existiram na Terra. Eles nos lembram da vulnerabilidade humana frente ao mundo microscópico, onde uma pequena mutação pode ter consequências catastróficas. Mas a história também nos mostra que, com ciência, prevenção e cooperação global, podemos enfrentar esses inimigos invisíveis e sair vitoriosos. Então, da próxima vez que ouvir falar de um novo vírus, lembre-se: conhecimento e preparação são nossas melhores defesas. Até o próximo vídeo e mantenha-se seguro.